Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal e hoje estamos aqui na Universidade Mandumi Andemo Faio para acompanhar um debate com os seguintes temas. O aborto em Angola como questão de saúde pública deve ou não ser legalizado? E como segundo tema temos o direito da comunidade LGBT em Angola. Deve ou não ser reconhecido? Let's get it! Oh yeah, não se explica, que eu tô te amando, Aconteceu, só assustei, baby, já está, Isso não dá, pra controlar, Dizem os latinos, non excuse ille rem. Eu também não sei o que significa, só me impressionar. Mas sejam todos bem-vindos. E agora eu gostaria novamente mais de uma só que salva de Roma. Por favor, já vamos aqui. Sabem para quem são as salvas de Roma? Para você. Esse aqui é um projeto que eu e a minha equipa, ao longo destes meses, viemos a desenvolver. Nós sentamos, pensamos, nós somos juristas e estamos no processo de formação. E muitas das vezes não temos tido alguns espaços de aceitar ferramentas que nos serão úteis a parte da nossa atuação no mercado em que estamos a nos formar. Por isso, eu e a minha equipa aqui sentamos no sentido de tentar proporcionar espaços dessa natureza para que juntos cresçamos e tudo em prol da ciência. Esse aqui é o projeto Pensar Direito, essa aqui é a primeira edição e a partir dela nós queremos trazer outras edições, queremos tornar esse projeto numa cultura. Muito obrigada, uma vez mais boa tarde a toda a comunidade académica. É uma grande honra assumir a responsabilidade de moderar a primeira edição dos debates universitários, um espaço académico de pensamento crítico, acima de tudo com um diálogo responsável e, acima de tudo, não só com assuntos da área política, mas também social e econômica. Como o nosso colega Salvador já referenciou, eu sou Iracema Monteiro, estarei a moderar os dois painéis. Eu vou agora explicar a modalidade do nosso debate. Peço a atenção de todos os presentes. Vamos acompanhar, prestar atenção em tudo, nos argumentos dos nossos colegas, para então termos uma posição justa a adotar no final de cada debate. Lembrar que o que está em contradição aqui são as ideias e os pensamentos, e não as pessoas. E muitas das posições adotadas não são aquilo que cada pessoa defende verdadeiramente, mas nós estamos aqui a testar a capacidade argumentativa de cada um e de modos a melhorar a nossa faculdade e ver qual é o nível que os nossos estudantes estão e se estaremos em condições de, em oportunidades futuras, estar a debater com colegas de outras universidades, a nível nacional e também internacional. Vamos então começar. O nosso colega Salvador já falou, o nosso primeiro tema é o aborto em Angola como questão de saúde pública. Cada grupo terá 15 minutos de intervenção. É a vossa oportunidade e eu peço a todos, uma vez mais, a atenção. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Somos estudantes do segundo ano e hoje nós vamos falar acerca de um dos temas mais críticos e sensíveis da nossa sociedade, que é a legalização do aborto. A legalização do aborto não trata apenas questões legais, mas sim aquilo que são os direitos humanos e a dignidade das mulheres. O nosso objetivo não é aqui apenas trazer argumentos, mas também compartilhar histórias e dados daquilo que é crucial para a nossa sociedade. Mais uma vez, boa tarde a todos. Queria também estender aí o nosso boa tarde aos nossos professores. O aborto pode ser definido como sendo
interrupção de uma gravidez sem que antes o feto seja viável fora do útero. Ou seja, o aborto pode se dar de duas formas, de uma forma espontânea ou de uma forma voluntária. Quando se recorre a procedimentos médicos, não é? Que muitas vezes pode ser de uma forma medicamentosa, por ingestão de uma pílula, ou então por uma via cirúrgica. A nível mundial, nós temos 77 países que, portanto, não criminalizam a prática voluntária do aborto. E no nosso contexto, enquanto africanos, podemos aqui citar alguns como sendo África do Sul, Moçambique e a República Democrática do Congo. No nosso contexto, enquanto angolanos, a problemática do aborto, da prática voluntária do aborto, é regulada no Código Penal nos termos do artigo 154 e seguintes. Imagine uma jovem mulher cheia de sonhos e aspirações, vindo a ser confrontada com uma gravidez indesejada. O que isso significa para a sua vida? O que isso significa para a sua saúde mental? E principalmente, o que isso significa para o seu de decidir sobre os seus corpos e sobre a sua própria decisão? Estudos mostram e provam que em países onde o aborto é legalizado e seguro, há menos consequências negativas. Nós podemos ver que o sistema jurídico angolano ele tem padrões, ou seja, ele criminaliza o aborto. O aborto já se via nas antigas sociedades, como na Mesopotâmia, na antiga Grécia, na Roma Antiga, e era visto como a interrupção do feto era visto como a interrupção do feto sem desenvolver vida dentro do útero. Então, o aborto atualmente é um motivo de debate para o mundo todo e Angola não é exceção. Vamos defender o nosso posicionamento contra, porque o aborto não vem apenas falar sobre a autonomia da mulher, mas também vem dizer que há vida sim e essa vida deve ser protegida, é um direito que o feto tem. Olá, muito boa tarde, público em geral. Embora esteja a quebrar o padrão, eu preferiria falar em pé, não só na intenção de respeitar quem me ouve, mas também na intenção de procurar maneiras de me sentir confortável ao falar. Em primeiro lugar, gostaria de soltar os nossos votos de agradecimentos a todos os presentes, especialmente à mesa dos jurados, em nome da minha equipa. Agradecemos imenso pela vossa presença e nem imaginem quão prazeroso é para nós termos aqui. No que toca ao aborto, como já mencionado pela minha amadíssima colega Kelly Manuel, na verdade se trata de um assunto muito polêmico e que pode ser observado partindo de vários pontos de vista, ou melhor, de vários ângulos. E, neste sentido, nós nos direcionamos na intenção de buscar vários pontos de vista no que toca à temática em discussão. Então, neste sentido, faremos questão de apresentar o ponto de vista médico, social, jurídico em especial e o ponto de vista religioso. Cabe também reiterar que quando falamos do direito, quando falamos do aborto, inerentemente estaríamos a falar do direito à vida. Ou seja, é impossível a gente debater este assunto sem que também façamos referência ao direito à vida, por incrível que pareça. Então, todos os argumentos, todas as alegações que a gente faz em volta desta temática, tendemos a fundamentá-los, ou melhor, ancorá-los, baseando-se no direito à vida. De momento, penso que talvez seja tudo da nossa parte, a não ser que qualquer um dos colegas queira acrescer. Não, estamos atrasados. Grato. Muito obrigada ao nosso colega. Vamos continuar. Foi feita a apresentação de cada um dos grupos e também podemos notar, começaram-se já também os primeiros argumentos. O
segundo momento é de intervenção também, de argumentos a favor, ou seja, de defesa. Por que é que o grupo defende essa posição? Quais os argumentos? E também cada grupo tem direito a 5 minutos. E a palavra agora é do grupo a favor da legalização do aborto. Muito boa tarde a todos. Não é especial dos ajudados. Para dar vocês mais um. Estamos a tratar de um tema muito sensível, que nós colegas já acabaram de referenciar. Mas dizer que é muito lamentável, em pleno século XXI, estamos a discutir a questão de quem pertence ao corpo das mulheres. O aborto, mais do que uma questão moral religiosa, também é um tema de saúde pública, um tema de justiça social e de direitos humanos. Ao criminalizar o aborto não significa que estamos a combater essa prática, a terminar com essa prática. Pelo contrário, nós estamos simplesmente a fazer com que os procedimentos sejam mais perigosos, principalmente nas colegas, senhoras e senhores, principalmente naqueles casos, naquelas situações quando se trata de mulheres pobres, aquelas mulheres vulneráveis, aquelas mulheres que são menos assistidas. Por esta razão, nós estamos aqui a defender a legalização do aborto. É importante que se diga, colegas, que a legalização do aborto acaba por estar em conformidade com aquilo que são os direitos fundamentais, tal como consagrado na Constituição da República de Angola, como também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um ponto importante, caros colegas e distintos convidados. Nós não estamos aqui a defender o aborto, pelo contrário. O que nós queremos aqui é que se regulamente um procedimento que, do ponto de vista prático, já existe. E a questão dos procedimentos, ou seja, aqui já se interrompe a gravidez, você precisa exatamente regulamentar, porque é uma questão que nós estamos a aplicar. Nós estamos no século XXI, peço perdão pela expressão, mas não devemos ter uma mentalidade medieval. Devemos pensar que estamos num século em que há o avanço da ciência, o avanço da tecnologia. Por isso, devemos nos adaptar com a nossa realidade do mundo. Mas, faça a segundo vago, por que nós estamos exatamente a defender o aborto? Por que nós estamos a defender a legalização do aborto? Os meus colegas jogam de alguma forma. Colegas, hoje estamos aqui para defender a legalização do aborto pelo aumento de números de mulheres que têm morrido por complicações de aborto ilegal. Hoje, colegas, viemos defender mulheres que encontram-se vulneráveis financeiramente, que não têm a possibilidade de viajar, como mulheres que possuem valores financeiros para optar ao aborto, que no campo dos outros países acaba por ser legal. Pronto, antes de mais eu gostaria de fazer uma nota para o colega. Ele disse que falaria em pé por respeito. Eu então pergunto ao colega. O colega, quando vai à igreja, assiste o culto em pé ou sentado? Será que também se por respeito a Deus? Sim, todos nós estamos aqui. Por que nós defendemos a legalização do aborto? Por uma questão de saúde pública. Nós sabemos que os abortos sempre vão existir, quer o Estado criminalize esta prática ou não. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que o Estado, ao criminalizar a prática voluntária do aborto, obriga as mulheres a recorrerem a métodos que, de certa forma, periguem a saúde das mulheres. É só, por exemplo, os colegas aí passearem em alguns quintais. Nós, por exemplo, antes víamos muita guaná naquela planta dos quintais. Hoje em dia desapareceu. Por quê? Porque temos ouvido por algo que as mulheres muitas das vezes usam aquela planta para cortar. E aquilo é extremamente perigoso. Então, o que nós queremos é que o aborto
a prática voluntária do aborto seja legalizada, para que as mulheres não tenham de recorrer a esses métodos. E sobre o colega, somos colegas aí terem noção, a cada 9 minutos, isso são dados, a cada 9 minutos morre uma mulher por conta de um aborto clandestino, mal feito, a cada 9 minutos. Então, por isso é que nós estamos aqui hoje para defender a legalização da prática voluntária do aborto. Um dos motivos que também nos faz defender acerca desse tema é o impacto social e econômico. Muitos de nós sabemos que a maior parte das mulheres que buscam o aborto são as mulheres que estão em situações financeiras precárias. Forçar uma mulher a continuar com uma gravidez indesejada, o que isso pode perpetuar? Isso só pode perpetuar ciclos de pobreza. Isso não é apenas uma consequência negativa para a mãe, mas também para a criança. Muito obrigada. Foram os argumentos do grupo a favor da legalização. Esse é o significado literal deste princípio, dizer que é um princípio jurídico, significa que ninguém pode transferir mais direito daquilo que possui, ou ninguém pode tirar. Muito boa tarde a todos. De forma especial, meus adjurados, fala para vocês mais um posto. Estamos a tratar de um tema muito sensível, como os meus colegas já acabaram de dizer. Aquele que dá e aquele que tira. Não há outro para além de mim. Bem, meus queridos colegas, eu gostaria de, então, com isto dizer que, para entender aquilo que é os aspectos jurídico-legais, é preciso, primeiramente, compreendermos a sua dimensão biológica. Falar de biologia é, antes de mais, falar da natureza humana. Bem, os colegas disseram muito bem, fazendo alusão às comunidades menos favoráveis, e dizer só para responder àquilo que os meus colegas disseram, aquelas comunidades que, na verdade, não penalizam o aborto são aquelas comunidades menos desfavorecidas. Isso por conta do acaso ledes. Dizer que o acaso ledes são as circunstâncias pelas quais fazem que uma determinada norma jurídica entre em vigor. Então, a nossa Constituição da República de Angola estabelece no seu artigo 30º a tutela ou o regime jurídico, em linhas gerais, pelas quais a vida é salvaguardada. E ela também remete para o artigo 66, número 2 do Código Civil, que tutela o direito dos nascituros. Bem, nós entendemos que se a Constituição da República de Angola tutela o direito à vida, é claro que se tutela o direito à vida, também tutela a forma ou o período pelo qual ela se processa. Ou seja, tutelar o direito à vida é tutelar o período pelo qual ela se manifesta. Nesse caso, o período dos 9 meses que uma determinada sujeita, uma mulher, uma mãe, se encontra gestada. Então, é aí, ou é a partir daí, onde se processa a vida. Bem, todo o protocolo observado, de boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Bem, sendo lacônico, a primeira observação que eu gostaria de expressar é respeitante à desmistificação da temática em questão, o aborto em Angola como questão de saúde pública. Em primeiro lugar, é mister a gente aclarar para o auditório o que significa então saúde pública, visto que os nossos condiscípulos colegas, infelizmente, não apresentaram uma definição do significado de saúde pública. E, em linhas gerais, saúde pública refere-se à área da ciência que estuda a proteção ou melhoria da saúde da população. Quer dizer, é partir do coletivo antes do individual. E, na esteira de certos pesquisadores da Universidade Federal Pelotas, no Brasil, para que uma dada problemática possa ser tida como problema de saúde pública, é mister fundamentalmente que se verifiquem 3 requisitos. Primeiro requisito,
a prevalência da condição na sociedade. Por que o aborto é tido, então, como uma questão de saúde pública? Nós dissemos bem na nossa introdução que o aborto já nos remete para centros passados. Materialmente, ele já existe. Logo, há uma prevalência. A segunda condição é respeitante ao impacto que o aborto, neste caso, a enfermidade, poderá causar no indivíduo. E, no caso em concreto, basicamente estamos a falar da mulher, em virtude do aborto clandestino que é feito à margem da lei. E a terceira, ou melhor, o terceiro requisito é respeitando-se essa condição que prevalece possa ser combatida. E, obviamente, o aborto pode ser combatido através de diversas maneiras. E outra nota importante que é mister aclarar é respeitante à generalização do aborto. A nossa colega alegou de que uma mulher tem o direito de abortar, neste caso, um feto, porque é o direito dela. Quer dizer, há uma autonomia da mulher. Mas será que essa autonomia é absoluta? Caríssimos e caríssimas, será que essa autonomia é absoluta? Claramente que não, quando se trata de um bem maior, que é a vida. Nos termos do artigo 30º, a nossa Constituição da República de Angola salvaguarda o direito à vida. A questão é, iremos fazer uma interpretação estrita ou restritiva, ou então uma interpretação extensiva. O ponto de partida para a discussão do aborto tem a ver quando surge a vida. E não vou ser demasiado exaustivo quanto a isso, porque devemos nos apegar na biologia, que a vida é tida desde a fecundação e, subsequentemente, vai passando em novos estágios de existência humana. Outra questão importante, só para clarificar, nós não podemos simplesmente abortar uma criança por virtude de uma circunstância não desejada. Quer dizer, nós estamos a tratar a vida como se fosse um bem material, uma relação patrimonial. O que está em causa é a vida. Essa guerra é ideológica, conservadorismo e progressismo. O que está em causa é a vida. Quer dizer, eu tenho a legitimidade, as minhas senhoras têm a legitimidade para... Muito obrigada, nossa colega, já não temos mais tempo. Mesmo períodos tem a sua exceção, ou seja, aqueles casos em que acontece o registro e a terceira parte acho que do afeto, aí a lei, digamos, dá um tratamento totalmente diferente. As questões religiosas, é importante dizer o seguinte, a religião é uma das ordens sociais normativas e é muito importante, também acaba por ser, o direito acaba também de tirar ou se basear também na própria religião. Mas é importante dizer o seguinte, a lei é pública, a fé pessoal. Se nós trazemos aqui a questão da religião, estaremos a pecar muito, colegas. Temos muito cuidado com isso, colegas. Se porventura notares algum ponto importante que deixa rebater, podes chegar? Se depois a gente fazer uma intercalação. Posso rebater? Deus é o diagnóstico, certo? Se nós trazemos aqui um campo religioso, estaríamos, digamos, a ferir aquilo que é direito à igualdade. Então, nós estamos a trazer aqui essa questão da legalização do aborto, não dizendo de um modo vago, mas pelo contrário. Tal como o próprio direito penal criminaliza o aborto, mas também apresenta algumas restrições, nós também vamos apresentar algumas restrições, só que as nossas restrições são muito mais alargadas. Por exemplo, o Código Penal, nos termos do artigo 160, ou seja, 156, perdão, traz uma restrição baseada simplesmente naquela questão se o aborto for resultado de estupro. Mas nós, para além disso, trazemos, por exemplo, a questão econômica, a questão do tempo. É importante termos isso, a questão do tempo. Temos, por exemplo, a questão da própria autorização, a questão, por exemplo, de quê? De pedir permissão aos pais, no caso de menores. E nós sabemos porquê. Tal como a lei do Código Penal dá essa exceção. Então, um ponto muito importante é a questão da vida. E nós não estamos
nós não estamos já contra a vida, pelo contrário. Agora vos pergunto, você na questão da vida, para terminar já, por que a linha C do artigo 156 diz que é permitido abortar em casos de estupro? Não está aí para tirar a vida também? Não está aí também tirar a vida? Então, o que nós queremos não é exatamente a questão da vida, é balançar. Ou na balança entre a legalização do aborto e a criminalização do aborto, ou seja, onde é que ocorre mais vida? E os dados, existem dados estatísticos, os dados numéricos são dados, não estamos a falar de boca para fora. E os dados dizem que há mais mortes em países onde a criminalização do aborto em relação aos países onde há legalização do aborto. Eu gostei muito da atenção na abordagem dos colegas e agradeço aqui o nosso colega ajudou-nos, né? Ele disse que há algo que nós não mencionamos, então mencionou e nós agradecemos. Mas eu aprendi também que quando alguém te dá alguma coisa, você também deve dar algo em troca para você tirar. O colega aqui disse que vocação legis deu uma definição de são circunstâncias que possibilitam. Então, nós aqui também gostaríamos de dar algo ao colega. Colega, vocação legis é o período que decorre desde a publicação até a entrada em vigor de uma determinada lei. Agora, o colega aqui falou acerca do direito à vida. O colega disse que a prática voluntária. O colega disse aqui que falou do direito à vida. O que está aqui em causa não é o direito à vida, mas sim a autonomia das mulheres. Nós entendemos, e essa aqui é a discussão, que o Estado não deve decidir sobre questões pessoais. A questão de abortar ou não abortar não é uma questão que o Estado não cabe ao Estado decidir isso cabe às mulheres. Porque se hoje o Estado entende que deve regulamentar sobre a questão do aborto, quem nos garante que um dia o Estado não vai tentar regulamentar sobre, perdão aqui dizer isso, sobre a questão da menstruação? Então, colega, o que está aqui causa o direito à vida? Colega, a definição da vida tem conceitos complexos, científicos, filosóficos e diante. Aqui, o direito à vida não se aplica apenas ao feto, mas sim à saúde física da mulher. Todos nós sabemos que uma criança nascida de uma gravidez indesejada só passa por muitas consequências negativas. Do que adianta pôr uma criança na terra e essa criança não receber aquilo que é o amor de mãe? Isso só daria a prejudicar aquilo que é o psicológico da própria mãe e da criança. E o colega também se opõe a aspectos religiosos. Nós temos que saber que a diversidade das crenças religiosas deve ser sim respeitada. Mas o Estado tem que saber separar aquilo que são as políticas públicas e a religião. Bem, nós falando sobre o aborto, nós estamos só colocando em causa aquilo que é a vida da mãe, mas o feto, o embrião, para que uma mãe se tornasse mãe um dia foi um embrião e um feto. Então, quando você coloca em causa a autonomia das mulheres, automaticamente você está a colocar em causa aquilo que é o próprio direito à vida. E é exatamente isso que nós estamos defendendo. Bem, acredito que a minha primeira abordagem não foi tão esclarecedora assim, mas eu gostaria de fazer um reparo no sentido de dizer que quando eu fui falar da Ocasio Legis, eu queria, e volto a fazer alusão à definição que eu cá trouxe, no sentido de dizer que há determinadas circunstâncias em que uma vida tem que ser colocada em causa. Essas são as exceções em que o aborto é tolerado. Então, meu querido colega falou também do artigo 156 do nosso Código Penal, dizer que este mesmo artigo são as exceções do aborto. No caso, por exemplo, do abuso sexual. Bem, este artigo faz alusão ao abuso sexual, porque quando
de um abuso sexual originar uma possível gravidez, para que não haja repulsa, e haja repulsa no caso, o nosso direito vigente consagra o aborto. E nestas medidas que o aborto são devidamente atenderados. Bem, a primeira nota importante é respeitante à humildade científica. Nós estamos a discutir uma temática no fórum acadêmico ou científico e por essa razão a humildade científica deve nortear as nossas abordagens, independentemente das nossas posições, pois estamos a tratar da vida. A segunda nota importante, volto a tocar, é sobre a autonomia do corpo da mulher. Volto a repetir aos meus condiscípulos juristas. A autonomia concedida à mulher não é absoluta quando se trata de uma vida. A colega disse muito bem, não há uma concepção filosófica para que se possa determinar o surgimento da vida, mas quem são os filósofos para determinar o surgimento da vida? Claramente devemos, o único prisma que possa sarar as nossas dificuldades ou dúvidas é a biologia. Há um princípio no âmbito do direito penal que diz indúbio pro réu, quer dizer, no caso da dúvida, absolve-se o réu. Enquadramento. Uma vez que não temos uma anuência respeitante ao surgimento da vida, qual é a posição mais nítida, justa, coerente, para que se possa tratar a vida? Qual é a posição justa? Na dúvida, absolve-se o réu. Logo, nós devemos proteger a vida. Claro que há exceções, mas a vida em primeiro lugar. Em primeiro lugar, gostaria de rebater a observação feita pelo colega. Infelizmente desconheço o seu nome, de óculos. E agradeço imenso pela observação feita, mas desde terra idade eu fui educado que quando, na verdade, se trata de uma saudação, não há nada de errado caso nos possamos de pé, de maneira assim nos proceder. Mas indo diretamente ao ponto, já que isso na verdade é um assunto pouco irrelevante para o momento, o aborto, ou como conhecido em termos jurídicos, infanticídio, é na verdade uma prática que chega ao ponto de colocar em perigo não simplesmente a vida da mãe, como também do feto ou até mesmo de ambos em simultâneo. Então, em primeiro, eu gostaria de rebater as argumentações feitas pelos meus colegas, tendo em conta aquilo que é o ponto de vista médico, e a par disso há médicos que tendem a tomar uma posição a favor, né, da legalização do aborto, enquanto que outros tendem a tomar uma posição oposta. Como devem estar a suspeitar, né, o que está na base desta constante divergência entre os médicos é a discussão em volta do surgimento da vida, podendo assim alguns médicos alegarem que a vida começa desde o momento da fecundação, enquanto que alguns vêm afirmando que talvez simplesmente origine a partir da terceira semana gestacional em diante, outros da quarta semana gestacional em diante e por aí vai. Mas, mediante essa divergência toda entre os médicos, nós preferimos adotar a posição que é respeitante à fecundação, ou seja, a primeira posição. Porque, na verdade... Olá, boa tarde, colega. Muito boa tarde. Como te chamas? Respondo por nome de Ricardo Alberto Fulai. Ricardo Alberto. Sim. Sobre o tema, o aborto aqui em Angola, o que é que tu tens a dizer? Bem, eu tenho um e único posicionamento. Digo que o aborto em Angola deve ser mesmo regulamentado. Por quê? Porque há diversas situações em que nós, enquanto pessoas, entramos em contradições e vimos que o aborto em Angola sendo totalmente legalizado, acredito que seria um caos. Então, o Estado angolano já fez o papel ideal de poder criminalizar o aborto nos termos do artigo
156 passos, melhor entendimento. O meu posicionamento é que o aborto em Angola não pode ser legalizado. Por quê? Porque eu posso trazer 2 ou mais exemplos. Vejamos que alguém seja passível, né, de um abuso sexual e o Estado angolano diz que não, nessas situações, com a intervenção de um juiz, pode-se fazer a interrupção legal desse mesmo aborto. Então, dizer que o aborto em Angola deve ser totalmente não aceite, porque há diversas situações que levam com que a pessoa seja totalmente incapaz de poder criar o mesmo filho proveniente de um aborto, por conta da aceitação e também por questões mesmo psicológicas. Eu acredito que não se pode aceitar a legalização do aborto em Angola. Muito obrigado pela sua opinião. Muito obrigado, eu. Esse é o meu trabalho. A Bíblia também nos diz que o bom pastor ele abandona as 99 para ficar com um. E eu fiquei aqui a aguardar porque eu sabia que você é a ovelha que o Senhor mandou. Então, irmã, também não tenho boa visão sobre o irmão Arce. Como assim, pastor? Eu não tenho boa visão porque eu não sei. Por vezes nós pedimos ao Senhor que nos dê um homem digno de honrar a nossa personalidade, a pessoa que nós somos, mas nós ficamos atrapalhadas porque o demônio ele vai metendo muitos atrapalhos no nosso caminho e por vezes a pessoa que nós pensamos ser a pessoa ideal é uma ovelha disfarçada, é um lobo disfarçado de ovelha. E o irmão Archer, eu sinto umas garras nele que não quero me precipitar, porque o Senhor fala comigo por intermédio de orações, sonhos e revelações. Nós vamos aproveitar esse momento, irmã. É muito bom esse ato que a irmã teve, essa coragem de vir falar ao pastor que cederam os seus desejos da carne. Eu quero que me dê as suas mãos. Irmã, não se preocupe. Nós vamos conseguir resolver isso. Tá bem? Tá bem, pastor. Então, entre no Espírito. Senhor, nós viemos nessa tarde, Pai, lhe pedir, Senhor, que o Senhor revele o que acontece dentro desse relacionamento. Pois, Pai, nós sabemos que a sua filha é uma filha dedicada à sua palavra, é uma filha entregue à sua obra, e ela não merece nenhum homem que venha aqui para atrapalhar isso, Pai. Mas nós sabemos que esse homem quer atrapalhar ela, Pai. Por isso nós pedimos, Pai, que se não for ele, Pai, abandone, separe esse relacionamento, pois ela precisa caminhar com um homem de Deus, um homem que honre ela. E, Pai, eu não sei, o Senhor sabe as minhas batalhas, sabe que eu te então venho pedir, Senhor, que o Senhor afaste qualquer atrapalho que venha na vida dessa mulher linda, dessa mulher bela, Pai, com esses lábios que qualquer homem quer beijar, esse corpo desenhado que valoriza as suas roupas, Pai. Eu também sou humano e sei que eu posso cair, por isso eu peço, Senhor, que me proteja e caminhe essa mulher, encaminhe ela para um homem que saiba valorizar, Pai. E se for qualquer, não estou a dizer que sou eu, Senhor. Estou a dizer que estou pronto, Pai, a receber, Senhor, qualquer bênção que vem da sua mão, Pai Santo. Eu estou pronto, Pai. Se for isso, eu recebo. E se querer comigo, diga amém. Muito obrigada, senhor pastor. Não se preocupe, irmã Neide. Será que chamam também o... Não, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a toda destrói com as próprias mãos. Mas nesse caso, as mãos, porque a Bíblia fala com parábolas, as mãos podem não ser as mãos e a boca. Então o Senhor me revelou que nós temos que realizar um trabalho de 2 semanas. Mas nós vamos realizar mesmo aqui na igreja. Eu vou chamar o grupo de intercessão que também vai orar, mas esse trabalho é só entre nós os dois. Esse trabalho vai começar das 18 às 22, porque essa é uma hora que o inimigo trabalha. Então, enquanto ele trabalha, nós também vamos trabalhar, ok? Então, irmã, para que o inimigo, sabe, por vezes nós estamos na igreja e sentimos a presença, você sente? Sim. Esteja calma, tá bem? O Senhor está aqui, esteja calmo. Aqui não tem demônio algum.
Mas lá fora tem. Sim. Tem tantos demônios à nossa espera aí fora para saber o que é que nós estamos aqui a falar. Então a irmã não vai abrir a boca sobre nada lá fora. Sim, pastor. A irmã vai ficar calada, não vai falar com ninguém sobre esse propósito, esse trabalho que nós vamos fazer de libertação, porque o irmão acha que te passou um demônio que te leva à promiscuidade, te leva à sensualidade, o teu corpo desenhado, todo homem olha, mas o Senhor te deu esse corpo lindo, esse corpo belo, essa pele macia, esses lábios que qualquer homem gostaria de beijar, esse sorriso lindo. O Senhor te deu não para ser motivo de pecado, tá bem? Então, irmã, você vai, mas não vai falar para ninguém. Tá bem, pastor. Eu vou começar um jejum hoje mesmo. E a irmã às 18 horas vem e nós vamos começar com o nosso trabalho, tá bem? Tá bem, pastor. Muito obrigada. Não se preocupe, esse é o meu trabalho. Não se preocupe. É o Espírito abraçando. E enquanto eu te abraço, o Espírito vai entrando lentamente. Sem te causar dor. Ele causa prazer. É o Espírito. Tá bem? Muito obrigada, pastor. Então eu vou para casa me preparar e às 18 horas volto. Diga aos pais que você virá à igreja das 18 às 22 por causa de um trabalho. Sim. De um trabalho, não falo qual é a situação. Com o pastor, os pais já me conhecem. Sim. Manda um abraço. Tá bem, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Muito obrigada. Tá bem, vai bem. O Senhor se lê direito em linhas todas. Que urgência é essa, irmã Ney? Cristóvão, também que chegaste. Eu já disse que não podemos nos encontrar aqui. Senta. O que as pessoas vão pensar se estamos sempre juntos na igreja? Hã? Nós precisamos conversar. Mas nem nós podemos conversar em outro sítio, não podes vir mais na igreja. Não há tempo para esperar, Cristóvão. Eu não vou dar mais voltas. Eu estou grávida. Estás quê? Eu estou grávida. Como assim estás grávida? Como assim? Te explico? Você é malandra, você! Neide, você é malandra! Como assim? Cristóvão, por favor. Neide, você é malandra, Neide! Como assim estás grávida? Assim vou te explicar o que fizemos detalhadamente. Como assim estou grávida? Neide, você sabe que isso não podia ter acontecido conosco. Você caiu tantas vezes com o Arce, nunca ficou... Eu só caí uma vez! Não, uma vez, você sabe... Vocês são todas assim, vem com história de uma vez quê? Quem cai uma, cai duas, cai três, cai quatro. Você com o Arce foi caindo. Não viste futuro no rapaz? Não viste futuro no rapaz? Quem eu? Eu quero saber quem vai cuidar desse bebê. Ninguém vai cuidar desse bebê. Ninguém Você vai cuidar. Ouve aqui. Não estrague o meu chamado. Cristóvão, como assim? Você já é chamado? Ei, ouve aqui. Ouve bem. Eu sou pastor há 10 anos. Há 10 anos que eu venho me dedicando na obra do Senhor. E você quer hoje, por um erro seu, inexperiente que és, Um erro meu? Sim. Cristóvão. Sim. Cristóvão, para com isso. É um erro seu. E você vai arcar com essas consequências. Como é que eu vou fazer isso, filha? Achas que és a primeira? Não, você é a mais pura. E ouve bem, eu tenho um chamado e eu já venho cumprindo a obra do Senhor há muito tempo. Eu tenho uma reputação para zelar, eu tenho essa igreja para ministrar, eu tenho fiéis, tem tantas ovelhas perdidas, você quer tirar do caminho de pastor? Cristóvão, olha para o que para com isso, por favor.
Eu tenho a igreja, tenho o conselho de pastores, tenho tanta coisa, tantas ovelhas perdidas, eu tenho que correr atrás. Eu sou um homem que tem limitações. Que homem não ia querer essa verdade? Que homem nem pode ter? Você vai entregar essa criança ainda hoje. E também não vejo mais cultuar aqui nessa igreja. A partir de hoje estás banida. Você é uma filha malandra. E eu te repreendo, sua Belzebu. Você tem demônios. E eu digo assim, o pecado gera pecado. Esse filho que na tua vida será um pecador. Você tire ele, você será envergonhada, você será desprezada. Você devia ser apedrejada naqueles tempos, porque você é malandra. Você tem impostorinhas. E pensas que eu sou o quê? Eu já me arrependi sobre esse pecado, já faz 2 semanas que eu já pedi, eu já jejuei, eu já dobrei o joelho. Eu confio em um homem. Eu sou homem, não tem. Você vai poder se beber, e eu tenho uma reputação na cidade, ainda hoje. Entendido? E eu estou a sair. E saia dessa igreja nunca mais vou. Cristóvão não me chama. Cristóvão? E agora o que eu faço? Eu tenho 22 anos. Os meus pais e os meus a faculdade. Meu noivado, meu Deus. É fruto do Espírito Santo. O que eu faço agora? O que eu faço? Em si, a caneta de pescoço não toca a identidade de gênero. Se eu me apresento como eu me identifico, eu posso entrar em conflito com aquilo que são as normas de gênero da sociedade. Porque a sociedade em si, ela tem aquilo que nós chamamos de normas de trato social, que são normas que visam criar um ambiente adequado para que haja interação. Aqui podemos ver que ninguém está sem camisa, ninguém está descendo como quem vai à praia, porque temos padrões, temos normas que precisam ser respeitadas. Se bem que não são normas de caráter obrigatório, mas todo mundo sabe que se cumprir com essas normas, corre o risco de ser rejeitado pela sociedade, de ser afastado do seio social. Agora, quando o homossexual tenta se apresentar como bem entende, isso faz com que a sociedade o rejeite, com a sociedade menospreze e até chegue mesmo a agredir. Do ponto de vista do direito, nós podemos dizer que os homossexuais têm todos os direitos, com as mesmas restrições como qualquer cidadão dentro do nosso Estado. Isso aí, a lei e é tarefa do Estado, para quem quiser confirmar, no artigo 21 da Constituição, diz que o Estado tem que garantir a igualdade de oportunidade entre todos os angolanos e combater qualquer forma de discriminação. Então, esse direito todos eles têm. O verdadeiro problema com os direitos começa quando estes homossexuais querem legalizar ou inverter qualquer forma da família, a família que é uma unidade básica da sociedade. Se alterar aquilo que é a fórmula da família na nossa sociedade, estaremos a falar de uma quebra de valores, de uma perda de identidade e até mesmo podemos entrar em uma divisão social, separando a sociedade, gerando conflitos e até mesmo podemos falar que vai gerar aquilo que é uma maior taxa contra as pessoas LGBT mesmo. Vão ser mais agredidas porque isso vai afetar a honra da família e o pai que se sente ofendido pela prática do seu filho que casou pode matar o próprio filho, pode levar ali a agressões desmedidas e uma divisão completa de valores. Não é mesmo natural. Se formos olhar para aquilo que é a prática do ato sexual
sexual entre pessoas do mesmo sexo, vamos chegar à conclusão que não há mediação. No que diz respeito à Bíblia, podemos ver que é de conclusão definitiva. A homossexualidade é um pecado. E isso está claro para todo cristão, para toda pessoa que é cristã sabe disso. Se por acaso, no futuro, nós aprovarmos os direitos dessa comunidade, como é que vamos impedir que seja celebrado o casamento entre pai e filho? Se a única coisa que impede isso é a moralidade coletiva, é os bons costumes. Como é que vamos impedir que a prostituição, pelo menos na nossa sociedade, seja vista como uma profissão regulada e taxada como qualquer outra? Como é que vamos fazer isso? Como é que vamos argumentar? Se formos a ver de um ponto de vista ou de uma perspectiva histórica, nós podemos ver que na Grécia, onde a homossexualidade era vista e aceita, mesmo assim o casamento, na sua forma antiga, se homem e mulher, e a física bem reforçados, os opostos se atraem, não vamos construir novas coisas ou novos pensamentos aqui. Isso já é antigo e podemos dizer que talvez seja uma prática antiga, mas a nossa sociedade sempre rejeitou e até na década de 90 sempre foi assim. Muito obrigada. É importante aqui ressaltar que nós estamos aqui e entendemos que existe simplesmente dois gêneros, o feminino e o masculino. O que é que nós trazemos aqui? É necessário entender que, independentemente de existir apenas dois gêneros, essas pessoas LGBT não se veem como tal. Portanto, nós trazemos aqui a identidade de gênero como tal. O colega começou a refutar acerca do Ocidente. O colega acha que a homossexualidade aqui, no nosso, digamos que no continente africano, veio por intermédio do Ocidente? Sim. Se vocês pegarem os vossos Bolívia e Pabu, vocês vão entender que a homossexualidade, veio aqui no continente africano em 2400 a.C., isto é, no Egito. Temos esculturas que ainda falam sobre isso, são artigos científicos. Se vocês pesquisarem, vão perceber. O que nos traz aqui hoje não é simplesmente a legalização, porque os direitos, tal como os outros colegas aí disseram, já estão. O que se quer é que se minimize os caos que tem havido entre a sociedade. É importante ressaltar isso. Então, nós sabemos que os homossexuais têm sofrido muita discriminação e preconceito. E antes de mais nada, eles são pessoas como nós. O nosso artigo 23º ainda fala que nós somos todos iguais perante a lei. Não obstante a isso, trouxeram aqui a questão da família tradicional. É verdade que o fim último do casamento é a procriação. Mas vejamos, existem muitas famílias tradicionais que por hoje não são felizes. São casados com pessoas de sexos diferentes, mas têm uma família totalmente frustrada. Mas se nós compararmos, por exemplo, casamentos de famílias homossexuais ou LGBT, constroem famílias normalmente e o meio não influencia, pois a ciência nada nos diz acerca disso. Ok, outro sítio muito importante. A colega Miriam acabou por abordar sobre a Bíblia e a missão. Por favor, quando vamos falar sobre este livro aqui, primeiramente devemos ter muitíssimo cuidado com os problemas. Toda doença é um problema, mas nem todo problema é uma doença. Portanto, ao falar do reconhecimento do direito da comunidade LGBTI, a primeira pergunta que se faz é: quais direitos? Quais direitos é que eles querem que lhes seja reconhecido? Porque, como pessoas, eles são igual a nós, como pessoas, eles têm direitos reconhecidos. Mas, como um terceiro sexo, é que não pode ser atribuído certos direitos. Portanto, o problema que eles têm é que lhes restringe alguns direitos. Essa situação pode ser equiparada à problemática da cegueira ou à problemática da demência. Eles também não escolheram ser dementes ou cegos, mas por terem algum problema, são limitados a exercerem alguns direitos.
inverteu a verdade, trouxe coisas que não existem e, como sanção, abre portas a maldades, a coisas maliciosas como a inveja, a soberba, a crimes, pecados, tudo aquilo que, como dizem, é obra de Satanás. A comunidade identifica direitos como casamento, adoção, oportunidades iguais para a educação, para o trabalho e tudo mais. Reconhecer direitos de casamento e adoção à comunidade LGBT iria ferir grandemente a nossa moral. De que maneira? Filhos que crescem num lar LGBT têm a tendência a serem também parte da comunidade. E se não, tem também a questão de que a comunidade LGBT defende a liberdade sexual. A liberdade sexual que a comunidade LGBT defende não está no sentido mais restrito da palavra. Eles trazem a liberdade no sentido de libertinagem. A comunidade LGBT, de forma implícita, incentiva a prostituição, incentiva a falta de moral, a falta de ética. A comunidade não está preparada para ser apresentada à sociedade como um grupo que deve ser reconhecido. Bem, vamos aqui tua boca me faz ok. Por isso que eu me apaixonei. Teus olhos cor de café, teu jeito